Falar sobre a paz nunca foi tão oportuno como agora, né? E todos nós vivemos sempre buscando o contentamento de viver, né? Claro, já é da nossa natureza mesmo. Uma forma bem comum de imaginar a satisfação de vida é através do alcance da paz. É muito comum usarmos expressões falando assim: fulano tira a minha paz, cicrano me inferniza a vida, beltrano me entristece, tal situação me inquieta, aquela outra me irrita e por aí vai. O problema é que, no mais das vezes, a gente se equivoca sobre o que significa estar em paz. Nós achamos que paz significa silêncio, não estar no meio de multidões, de gritarias, não acontecer nada ruim na nossa vida, né? Essas situações ajudam sim a atingir estado de calmaria, mas não levam a atingir o estado real, verdadeiro de paz. Acreditamos que ter paz significa não ter problemas, não ter dificuldade nas relações, nenhuma situação ou pessoa nos irritar e assim por diante, só que não, né? Quando nós alcançamos a paz verdadeira, autêntica, nada e ninguém pode tirar essa paz de nós. A paz verdadeira equivale ao estado de nirvana. E o que é isso, estado de nirvana? O princípio de nirvana, Freud já traduzia como sendo a tendência da pulsão de morte. Mas não é morte de desencarne, é de morte mesmo não. Seria a pulsão da tendência de levar a excitação ao nível zero. Seria a redução completa das tensões que conduzem ao desprazer com a vida, com o viver, né? Um dos princípios que, segundo Freud, regem o bom funcionamento mental seria a atividade psíquica que tem por objetivo evitar o desprazer e proporcionar o prazer na vida. Esse prazer significa alcançar um estado de paz, de bem-estar, de contentamento com a existência, em qualquer circunstância, na alegria e na dor também. Porque nada é fixo e nem permanente na vida, nós sabemos disso. Portanto, o estado de dor sempre vem e sempre passa, né? Lembrando que felicidade não significa nunca ficar triste. Vejam como essa tese da ciência confirma a tese da espiritualidade, espírita principalmente, que diz justamente isso, que apesar dos desafios da existência, é possível ser feliz sim. Ou seja, o estado de paz é, antes de tudo, um estado interior de abrandamento interno dessas tensões. E como nós podemos buscar esse contentamento em todas as situações da vida? Essa é a questão mais importante aqui. Nesse sentido, dessa busca do prazer de viver, é interessante, por exemplo, buscar contentamento em tudo. É sábio, inclusive, principalmente naquilo que você tem que fazer, né? Buscar sempre um contentamento nos seus afazeres, nas suas atividades, né? Nas coisas, nos lugares que você é obrigado a estar, né? As coisas que é obrigado a fazer. Porque muitas vezes é importante adaptar, né, elementos, as atividades, as coisas, a fim de que se tornem melhores, mais prazerosas. Porque, é claro, a gente sempre deve buscar melhorar a nossa situação, né? Fazer as coisas da melhor forma, que sejam melhores para a gente. Mas muitas vezes a gente não consegue. Então, quando nós não conseguimos, o que a gente tem que fazer? Procurar elementos que possam tornar melhores, adaptação, né, a essas situações. Depende do olhar que nós olhamos. Às vezes é necessário criatividade para tornar algo maçante em algo mais interessante e satisfatório. O estado de nirvana ajuda a gente a apreciar a vida na realidade. Nós devemos compreender que tudo é transitório nessa vida, né? Tudo muda. Então, entenda que o que mais causa dor hoje, amanhã pode não causar mais. Sempre passa. É importante desenvolver esse olhar compreensivo, paciencioso em relação às dores e às dificuldades. Nada é fixo e nem permanente, nem a dor, nem os problemas são. Apreciar a vida depende de uma capacidade de transformar acontecimentos desagradáveis em coisas mais normais, sem dramatizar tanto, né? Sabendo que tudo passa, porque se tudo é transitório, tudo vai passar, com exceção da vida real, da nossa alma, da nossa vida espiritual, que é imortal. Isso é importante saber.
Sabendo disso, tudo mais é mais fácil de lidar, não é? E o bom é saber isso, que o nosso eu, a nossa consciência, nosso espírito não passará. O resto, tudo passa. Nós não perdemos nossa consciência, o que aprendemos, o que adquirimos em termos de sabedoria, né, o amor que nós desenvolvemos. A vida ser eterna é uma coisa muito gratificante nós vivenciarmos isso, porque é no que ela tem de melhor, né? É caminharmos para a luz, para a plenitude existencial, para a perfeição. Eu gosto muito dos ensinamentos budistas também, e eles têm muito a ver com o espiritismo. Por exemplo, o último ensinamento do Buda pode influenciar muito positivamente o mundo todo, a nós mesmos. Ele disse assim, nos últimos tempos de vida dele: depois de minha morte, respeitem e compartilhem os meus preceitos. Aí ele disse: primeiro, sejam éticos. A ética é fazer o bem para o maior número de pessoas possível. Isso leva ao autorrespeito e a ser respeitado pelos demais. O segundo, controlar os 5 sentidos, parcimônia e autocontrole. Terceiro, não sentir raiva, porque ele dizia que sentir raiva aprisionava o ser, e aprisiona mesmo, né? Quando a agressão alheia atinge a nós, nós ficamos na mão do agressor. Nós devemos entender que a agressão do outro significa que ele tem problemas e precisa de ajuda. Então, o problema dos outros são somente deles, né? Dessa forma, todos os dias serão bons quando nós não somos atingidos. Devemos orar por aqueles que precisam ofender as pessoas para se sentir melhor, né? E o quarto ensinamento dele é: façam dos ensinamentos do seu mestre para o autoconhecimento verdadeiro. Olha que ensinamentos maravilhosos, né? Nós não devemos perder tempo com conversas e atitudes inúteis que não levam a nada, que não acrescentam nada. Nós devemos aproveitar bem o nosso tempo com coisas boas, que nos fazem bem, que vão nos proporcionar, vão agregar para nós coisas boas. Boas leituras, boa programação de televisão, boas conversas, bons pensamentos, boas ações, porque somente essa bagagem que nós vamos carregar conosco vida fora, né? Quanto mais nós acumulamos esses bens verdadeiros, mais paz e segurança nós sentimos. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas é uma realidade isso. Então busquem sempre o despertar, não percam a oportunidade humana de despertar. O despertamento da consciência é a maior meta que nós temos. Nós nascemos para isso, na realidade, mas nos esquecemos muitas vezes, né? E vamos aí nos distraindo com outras coisas. Mas nós precisamos resgatar essa nossa meta primordial, sempre pensarmos sobre isso, sempre retornarmos a essa meta, né? Buscando nos centrar. E a gente deve apreciar a vida assim como ela é, em qualquer fase da vida, porque nada é fixo nem permanente, né? Voltamos a repetir aqui, porque é muito importante a gente internalizar isso. O ser humano, o ser imortal, é a certeza que nós temos e carregamos na vida. Aí está a beleza, o sentido da vida. Só isso, aliás, dá sentido à nossa vida. Eu tenho muita pena de quem não acredita, sabe, na continuidade da vida, porque vive sem sentido, sem razão de viver. E quando vai chegando, conforme o tempo vai passando e as coisas piores vão acontecendo, né? E vai chegando próximo à última etapa da existência, a pessoa vai inevitavelmente se deprimindo muito. É muito triste isso. Mas vamos entender como nós podemos nos tornar a transformação que desejamos. Entender como a gente transforma a nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Sem esforço nós devemos fazer isso, porque se houver muito esforço, está errado. É muito sacrifício, muito sofrimento. Se não houver esforço nenhum, também está errado, porque você fica parado na área de conforto, né? Não chegando a lugar nenhum. Então seria o esforço sem esforço, porque tem que ser natural, tem que fluir naturalmente. Nós devemos apreciar a vida, todos os seres, hominais, animais, vegetais, não só apreciar aqueles que nós selecionamos, mas todos os seres na sua multiplicidade. Aí está a beleza, o sentido da vida. Ninguém atravessa a nossa vida sem alguma razão, não é? É interessante, é muito oportuno a gente aprender a ouvir as pessoas. Perdemos essa mania de querer ter sempre razão, nos blindarmos, né, em relação a isso, a nossas
crenças limitantes, as nossas próprias opiniões, porque a gente cresce quando a gente passa a saber ouvir as pessoas, a dar importância para a opinião alheia, para as ideias das outras pessoas. E nós não perdemos nada no nossos conceitos, nossas ideias, quando a gente aprende a ouvir os outros. Isso só gera expansão de conhecimento para nós. Então, aprender a ouvir é expansão de consciência também. E muito importante. E assim, terminando aqui a nossa reflexão de hoje, passar a apreciar a vida é muito importante. Passar a apreciar o seu semelhante, tudo e a todos ao seu redor, fazendo da sua vida uma vida bonita, significativa, solidária, útil, principalmente. Para você aprender a gostar de você como você é, sendo quem você deseja ser, podendo assim ter condições de aceitar e a gostar dos outros como eles são. Nós só aceitamos o outro quando nós aceitamos a nós mesmos. Porque nós sabemos, sempre nós temos a tendência de projetar nos outros aquilo que nós somos, de positivo e de negativo. É bom que isso fique bem compreendido. Então vamos nos amar, nos respeitar, nos aceitar, fazer de nós pessoas melhores, procurar ser quem nós desejamos ser, para podermos projetar isso nas nossas relações, não é? Aceitando o outro, apreciando o outro, aprendendo a ouvir o outro, da forma como ele se apresenta, sem julgamento, sem exigências. Somente assim nós vamos desenvolver relações melhores, conseguir esse estado de paz, de tranquilidade, né, sabendo administrar os relacionamentos. Dessa forma nós alcançaremos a paz, porque essa paz tão almejada está dentro de cada um de nós. Ninguém pode nos dar ou nos tirar a paz, somente nós mesmos. Está dentro de cada um de nós o estado de nirvana, que nós podemos e devemos alcançar, bastando apenas descobrir como fazer isso. Então eu desejo que todos alcancem esse estado de paz profundo, verdadeiro, o quanto antes, o máximo possível, podendo assim se tornar uma pessoa tranquila, harmônica e plena. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, dê o seu joinha. Deixem aí perguntas, sugestões para a gente trocar essas informações tão importantes que só acrescentam coisas boas para a nossa vida. Tudo de bom para vocês, paz e luz. Até a próxima.